Boa noite, minha gente de Itaém, toda a região. Aqui TV Itaém no ar com você, hein? Prometemos, prometido, cumprindo aqui. E hoje nós estamos ao vivo, hein? Para falar com você aí, que está do outro lado nos assistindo. Já pedindo você, tá nos ouvindo bem? Se tiver, fala aí, dá um ok, pode participar à vontade. E melhor ainda, compartilha a nossa live. É isso mesmo. Compartilha a nossa live, coloca aquele like, aquele trenzinho lá de curtir, sabe como é que é? E nós estamos no Facebook e já agradecendo a sua audiência. Hoje o tema é educação e com um subtema que é movimento curriculante. Eu também não sei o que é isso, vou passar a saber agora. E para isso eu não tenho aqui ao meu lado, nada mais, nada menos, o secretário municipal de educação, Álvaro Pinheiro. Boa noite, meu amigo Álvaro Pinheiro. Seja bem-vindo. TV Itaém recebendo você. Eita, você está bem na fita, hein? Temos também ali a professora Eliane Serra, também aqui, dando-nos a sua honra, a sua presença. Ela também presidente do Conselho Municipal de Educação, não é isso? Vice-presidente do Conselho Municipal de Educação. Também vai nos falar. Boa noite, professora. Com certeza. Olha, a última live nossa bateu mais de 6 mil visualizações. Então, Itaém de parabéns. Isso, e parabéns também à TV Itaém por esse sucesso, né? Está de parabéns por esse trabalho, muito bom. É isso aí, minha gente. Olha, chegou o Elemento X aqui, vocês não sabem o que é Elemento X, acabou de chegar. E é o Totó que tem por aqui, tá? Vamos lá. Desligado. Eita, o microfone estava desligado e você não sabe. Quem foi que avisou aí, Nossos parabéns. Por você ter avisado aí, falado que o microfone estava desligado, a gente não percebeu, hein? Tudo acontece aqui. Vamos voltar de novo, professora. Mas eu já falei. Ela já falou, mas vai falar de novo. Sim, professora, continuamos falando. Tá, então boa noite, Edivaldo, boa noite, o pessoal ouvintes da TV Itaém. Uma boa noite curriculante para todos nós. É isso aí. Agora nós temos aqui a professora Juscelma, coordenadora do Ensino Fundamental 2. Professora Juscelma, diga-se de passagem, meu amor, e ela não está nada nervosa, ela está 100% gente fina. E boa noite, professora. Boa noite, Edivaldo Miranda. Boa noite, ouvintes da TV Itaém. É um prazer estar aqui nesta noite para falar com vocês. Como ele já mencionou, sou Juscelma Pereira Silva Miranda, coordenadora do Ensino Fundamental Anos Finais da Rede Municipal de Itaém. Sabe aquela música do Luan Santana que eu emprestei o meu nome para você? Está em alta agora aí o Álvaro. A palavra está contigo. Vamos começar com você, hein? Pronto, Edivaldo, estamos aqui. Boa noite, ouvintes. Isso aí. Álvaro, a gente está falando aqui de movimento curriculante, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de ouvir de você uma espécie de, abre aspas, introdutório da educação atual, momento que Itaém se encontra. Edivaldo, é uma oportunidade realmente interessante de falar sobre isso. Mesmo diante da pandemia que ora a gente atravessa, né? As preocupações são grandes, mas há todo um trabalho sendo feito, principalmente na área de reformar escolas, de algumas escolas também que se movimentaram no sentido de fazer algumas atividades que pudessem ocupar alunos vinculados àquela escola. Nosso curso de inglês continua funcionando, graças a Deus, em função de que é um curso bastante audiovisual, e essa é uma oportunidade que a gente teve de poder implementar esse curso, e ele está tocando. A educação, em termos de
Funcionamento, você sabe que ela está sujeita a um decreto do governador do estado, que suspenderam as aulas presenciais. Isso ocorreu em todos os municípios da Bahia, inclusive no nosso. E o momento é angustiante no sentido de que pais estão na expectativa enorme de quando essas aulas irão se iniciar. Alunos estão em casa com uma preocupação também enorme de querendo voltar às aulas. E fica essa interrogação, né? Quando realmente as aulas irão retornar? Depende muito menos, né, professora Eliana, da educação do que da própria saúde em si. Hoje nós estamos no barco, todos estamos no barco, dependendo hoje da área de saúde do Estado. O Estado hoje pode se pronunciar e dizer, olha, vamos abrir as aulas e a Secretaria de Saúde do Estado vai dar o suporte necessário para que a gente possa manter as portas das escolas abertas. Recente, o governo do Estado já se pronunciou sobre essa questão, dizendo o seguinte: o governo do Estado se prepara para o retorno às aulas. Nossa expectativa é justamente essa, retornar às aulas o mais rápido possível. E para isso nós precisamos reequipar nossas escolas, colocar álcool gel na entrada das escolas, colocar mais pias para que alunos possam ter acesso de lavar as mãos sempre que possível e necessário, máscara para todos os alunos. Então, essa é uma ação que a Secretaria do Município já está se preocupando em termos esses EPIs necessários no caso do retorno das aulas. E nós o faremos assim que tivermos esse sinal verde da Secretaria de Saúde, tanto do Estado como do município, dizer, em retornando às aulas, hoje nós temos as condições mínimas necessárias para dar o suporte a qualquer aluno que possa vir a ser acometido com o Covid-19. Uma pergunta, e talvez, como ficaria o calendário, por exemplo, o calendário escolar, ele obedece todo um cronograma, não é isso? É verdade? Verdade. Como ficaria essa questão do calendário? Ele passaria para o próximo ano 2021 ou teria uma redução nisso? Como é essa engrenagem, para a gente entender? Perfeito. Olha, essa é uma incógnita que eu lhe digo que eu não tenho a resposta, mas todos navegam nessa direção de que o nosso ano letivo terminará em 2021, a fim de que os alunos não percam o ano letivo de 2020. A grande discussão é 200 dias letivos, o mínimo de 800 horas. Então, essa discussão está sendo tida dentro das secretarias. Situações novas têm sido postas na questão de se cumprir apenas 75% desse período letivo. Seria o suficiente para que pudesse ter uma garantia mínima de que o ensino-aprendizado pudesse ser materializado e esses alunos não perdessem o ano. Mas se nós não sabemos o dia de iniciar, fica difícil se pronunciar qual será o calendário, porque nós já elaboramos, né, professora Eliana? 2 ou 3 vezes nós já elaboramos o calendário. E nenhuma das vezes que e todas as vezes que nós pensamos que as aulas iriam iniciar, houve por parte do próprio governo do Estado o reconhecimento que não havia as condições mínimas para se começar. Então, a mesa do Senado já falou sobre isso, inclusive, que as aulas só poderão começar em agosto. Verdade. Então, nós estamos à mercê, né? Nós somos passageiros nesse barco e esperamos que, na hora que houver um sinal verde, nós possamos ter as condições, está aqui já, né? Como eu lhe disse, máscaras, EPIs, situações mais Ou lavatórias. seja, a rotina da escola vai mudar totalmente. É isso. Perfeitamente. Não tenha dúvida sobre isso. Tá certo. Professora Eliane, é isso? Eliane Serra, professora Eliane Serra. O que é movimento curriculante, né? Explica para a gente, me ajuda aí. Tá. O Edivaldo, é o seguinte, o movimento curriculante, né, ele surgiu, tem uma equipe toda por trás desse movimento curriculante, do programa, né, dos referenciais curriculares, para a implementação dos programas dos referenciais curriculares nos municípios, né? Nós temos aí a Undime, está envolvida, nós temos a UNCME, também está envolvida, e o Banco Itaú também está envolvido nesse projeto, nessa proposta desse programa, né?
Então, são parceiros que estão trabalhando juntamente, né, com os municípios que até então não haviam conseguido fazer o seu referencial curricular. Deixa eu ver se eu entendi. Então, é uma ação com vários parceiros. Isso. Envolvendo os municípios principalmente. Principalmente, porque, na realidade, nós fomos observar, Salvador, por exemplo, já tem o seu referencial curricular pronto. Né? Porque primeiro foi feito o quê? Primeiro se pensou na BNCC, que foi a Base Nacional, né, Comum Curricular. Primeiro foi a BNCC. Após a BNCC, aí a Bahia, porque a BNCC já é federal, né? Sim. Já a Bahia, ela criou o seu referencial, que é o DCRB, né, que é o Documento Referencial Curricular da Bahia. Né? Então, a Bahia criou o seu DCRB, que, a partir desse documento, é que ela disponibilizou para os municípios, e os municípios da Bahia estão estudando, nesse momento, esse documento para cada um dos seus municípios criarem o seu referencial curricular. Que é o referencial curricular. Isso. A gente já sabe que aí, nesse caso, é um conjunto de ações. É um documento, na realidade, que é o ponto de partida para as escolas, depois, partirem para a construção do seu PPP, da sua proposta curricular. Então, esse documento, ele é um documento que norteia. Um guia, é isso? É um guia. Ele é o ponto de partida, é uma bússola, né, um norte, que vai nortear, depois dessas documentações que as escolas devem preparar também, devem refazer, né? Porque, na realidade, as escolas elas já têm seus PPPs, mas aí vai ter que fazer, novamente, ter uma nova revisita, um olhar diferenciado também, né, para esse PPP, porque vai ser agora dentro do nosso referencial curricular que o município está construindo. Dentro da nossa realidade, dentro da nossa realidade, exatamente. E esse referencial curricular, para ficar assim mais fácil, para facilitar o estudo dele, porque ele é um documento que ele tem mais de 400 páginas, né? Ele foi dividido por etapas. E nós estamos, nesse momento, na primeira etapa, finalizando com os professores essa primeira etapa. O nosso objetivo maior de estarmos aqui hoje é o secretário, a professora Juscelma, né, eu também, aí a professora Maria Batista também, mas aí a gente pede até desculpas, porque infelizmente não deu para a professora Maria Batista participar. Eita, professora, tá? Maria Batista. Mas a gente manda um abraço, um beijo para ela. Beijo no coração, professora. Isso mesmo, né? Uma pessoa maravilhosa e que realmente não deu para ela vir estar aqui junto conosco hoje. Né? Mas ela está, sim, muito empenhada, ela que é a responsável pela parte da educação infantil, ela está acompanhando 3 grupos, porque isso tudo, Edivaldo... Sim. Olha a dinâmica desse trabalho, não é fácil, principalmente nesse momento de pandemia, esse momento que nós estamos vivendo, onde sempre tem um professor que vai lá no PV e fala: Eliane, olha, eu não posso participar, minha cabeça não está legal, eu não estou conseguindo, eu estou com a família, eu estou com meu pai assim, eu estou com minha mãe assim, sabe? Então, assim, está bem difícil para que a gente toque esse... Mas não está fácil, não, mas eu falei com eles, né? Eu dei, assim, uma força muito grande para a equipe, falei: gente, olha só, a nossa pedra fundamental Sim. é Deus. Então, primeiro lugar, antes de qualquer coisa, eu falei que eu coloquei uma pedra fundamental nessa proposta, nesse documento. E nós iremos concluí-lo, sim, porque Deus é a nossa pedra fundamental, né? Então, mas não está sendo fácil, porque nós tivemos que formar os GAs, que são os grupos de estudos, né? Meu Deus do céu, professora. Aí nós temos 15 GAs aqui no município. 15 GAs. 15 GAs. Como é que é? GAs. GAs. Que é Grupo de Ensino e Aprendizagem. Olha, Renato, olha só, vou dar um close aqui, ó. Professora, está com problema aí por causa da pandemia, tem 40 dias que não sai de casa.
Olha, liga para a professora Eliane Serra. Só para quebrar o protocolo aqui. Isso. Professora, esse papo está muito agradável. Gente, já falando com vocês, compartilhe essa live, dê o seu like, mande a sua pergunta. Estamos ao vivaço aqui pelo TV Itaém. Ok. Sim, professora. Então, Edivaldo, porque a primeira parte foi isso aí. Então, como foi que começou, né? Eu vou começar isso. Não, antes do GEAS, sim, nós tivemos que formar uma comissão de governança, né? Então teve que publicar a portaria da comissão de governança, tudo certinho. Nós constituímos a comissão de governança, certo? Mas assim, é o que os improvisos, né, acontecem, né? E aí, por exemplo, agora mesmo nós já temos um improviso dentro da comissão de governança, que algumas pessoas, né, não podem mais participar e tal, e aí a gente vai ter que fazer uma troca nessa comissão de governança, publicar uma nova portaria, né, para encaminhar também para o programa, para a coordenação do programa. Então, o primeiro passo foi esse, foi a comissão de ordenança. Depois dessa comissão formada, aí nós conversamos com o pessoal da secretaria, né, todo mundo, eu reuni o pessoal da secretaria, Álvaro estava presente também, o secretário, e nós conversamos e vamos, então, agora formar os grupos. Para formar os grupos, nós tivemos que, para cada grupo, tem um coordenador de GA. Né? Então, cada grupo tem um coordenador. Mas, como o número de coordenadores do nosso município, nós conseguimos colocar 2 coordenadores por cada GA. Tem uma plataforma, professora, para isso? WhatsApp. WhatsApp? Isso. WhatsApp. WhatsApp. Os grupos estão aqui formados. Então, nós temos o grupo do maternal, nós temos o GA do pré-escolar 1, o GA do pré-escolar 2, nós temos o GA do primeiro ano, o GA do segundo ano, o GA do terceiro, do quarto e do quinto. Aí depois nós temos, quando chegou no ensino fundamental, anos finais, aí nós já dividimos por área do conhecimento, né? Aí nós temos o GEAS da área de linguagem, o GEAS da área de matemática, o GEAS da área de humanas. Humanas e religião nós colocamos juntas, porque, né, nós não tínhamos assim, quantidade suficiente de pessoal, então nós colocamos humanas e religião junto. E aí depois nós temos o GEAS da educação especial e inclusiva, nós temos o GA da EJA, o GA da educação quilombola. Nós não temos o GA da indígena, né? Porque nós não temos. Mas é muito grupo? São 15 grupos. 15 grupos que eu estou fazendo essa coordenação, porque eu estou na articulação. Peraí. É muita informação para a cabecinha aqui. Deixa eu entender aqui, gente. No momento da pandemia aí, começou essa pandemia aí no mês de maio, por aí. Foi a que nós paramos em março. Isso. Essa equipe não está parando, não? Não. A equipe está formalizando. A gente está trabalhando, usando, né, a tecnologia que tem, os recursos que tem, professor Isso. Álvaro. Veja bem, Edivaldo. Que dinâmica é essa? Que receita é essa? Veja bem, é preciso que a gente tenha que enfatizar aqui que esse é um momento histórico dentro da educação de Itaém. Imagine você que a partir como colocou bem a professora Eliana, a partir da BNCC, se impôs uma agenda a vários estados, inclusive a Bahia, que seria a reavaliação das suas referências curriculares, reelaboração das referências curriculares, que vários municípios já tinham uma referência curricular. Isso, para pequenos municípios, parecia, em um certo momento, que era uma utopia. Mas aí juntaram forças, como colocou bem a professora Eliane, a UCMA, que é a União dos Conselhos Municipais de Educação, a Fundação do Banco Itaú, a Universidade Federal da Bahia, a Unimbe. Essas forças se uniram justamente para dar o suporte necessário para que cada município pudesse realizar o seu sonho de ser protagonista do seu projeto pedagógico. E esse protagonismo está nas nossas mãos agora. Imagine, está nas mãos do professor, está na mão do profissional de educação. Isso, nós precisamos ter um olhar ético muito forte sobre isso, ter um olhar afetivo, cognitivo muito grande. Essa proposta ela vai vingar se houver
de fato, um regime de colaboração entre professores, coordenadores e diretores de escolas. Isso vai trazer para nós esse documento tão esperado, que a Eliane colocou aqui muito bem, que vai ser um ponto de referência para conselhos de classe, conselhos municipais de educação, o Conselho Municipal de Educação. E o que esses conselhos avaliam? Eles avaliam formação de professores. Vai estar fundado nesse documento. A questão das áreas de conhecimento e aprendizagem. Avaliação de como as disciplinas, o que ganhos deveriam haver por cada disciplina. E uma coisa muito importante, que é uma questão que está na pauta, na agenda de discussão, que é a avaliação da nota do aluno. Como nós avaliarmos isso, né, professora? Isso é uma das questões hoje mais importantes da educação. Isso vai trazer um salto na questão do olhar, como nós vamos avaliar. Não era simplesmente, você tinha aquele método antigo, né, professora? Se colocava uma prova de marca X, você tinha um aluno avaliado, se ele tirou 7, tirou 8, 9, aquele aluno é 8, 9, 10. Hoje não. Hoje as leituras se envolvem muito mais sobre a resposta que aquele aluno deu diante do conteúdo que lhe foi apresentado e o que ele adquiriu de conhecimento. Esse documento vai pautar exatamente, orientar os conselhos de classe, o professor, como avaliar esse aluno. E interessante que são os currículos. Nós temos aqui, como a professora Eliane colocou, a base referencial nossa é a base do Estado. O Estado tem uma base referencial curricular. E o que a base do Estado nos traz? Áreas do conhecimento como linguagem, matemática, serão comuns para todos, não é isso, professora? Sim, o núcleo comum, né, a parte comum é para todos, mas nós temos a diversificada também. E aí vai entrar o quê? Questões locais, tanto do município como questões regionais que poderão ser agregadas. E aí, professor, você que é profissional da educação, você precisa estar conosco, porque você pode estar sendo protagonista nesse momento, né? Precisa ser, né, professora Eliane? Precisa ser, né, professora Gisela? Precisa ser. Nós temos agora nas mãos essa oportunidade de construir um projeto político-pedagógico que tenha a cara do nosso município. Tá certo. Vamos dar um susto aqui no estômago aqui. Eu peço a sua licença aí só para baixar a máscara da mão. Dá um susto no estômago. Olha, já dizendo para você. Vai sair, vai para a rua, coloque a máscara. Não precisa ser uma máscara do Zorro igual a essa aqui, não. Pode usar a máscara aí que você achar, aquela de boquinha, de beijinho, de caretinha, mas o importante é se proteger. Então, vou dar logo um susto no estômago aqui, porque eu quero ouvir a postura da professora Juscelma em relação a essa prática, como ela pode ser aplicada. Professora, o que a senhora está pensando nesse momento? Eu daria tudo para saber. Você acredita que eu daria tudo para saber o que minha digníssima esposa está pensando? Ela é magnífica. Relaxa. Como já foi falado aqui pelos nossos participantes, o secretário de Educação, Álvaro Pinheiro, a nossa coordenadora, Eliane Serra, é um movimento grandioso na educação. Nós estamos vivendo realmente um momento atípico de pandemia, mas estamos vivendo também um momento histórico, eu digo até que revolucionário na educação, porque nós teremos a oportunidade de construir o nosso referencial curricular. E a base, como o Álvaro até já falou, a base nacional curricular, ela permite uma democratização do ensino, uma equidade, uma igualdade para todos. Ou seja, todos terão acesso ao mesmo conhecimento, às mesmas disciplinas. Então, isso vai haver uma mobilização dos autores, vai haver mais protagonismo dos alunos. E quando se fala da BNCC, o que mais interessante agora é o ensino por competências e habilidades. Então, nós temos 10 competências, né, que serão estabelecidas para os alunos. Poder estar desenvolvendo não só o seu intelectual, mas também as inteligências socioemocionais,
que hoje está em voga, que é muito importante. Porque antes valorizava-se muito a cognição. Achava que o aluno era só aquele ser pensante, de cérebro, que não tinha emoções, que não tinha interatividade. Hoje não. Hoje isso já é focado, que é necessário estabelecer relações de afetividade dentro do contexto escolar. É afetividade de aluno para com aluno, de professor para com professor, em todos os atores que atuam dentro da própria escola. E quando nós falamos disso, nós falamos também de uma educação integral. O que é essa educação integral? Ela não é uma modalidade de ensino. Ela é uma concepção de educação que coloca o estudante no centro do processo educativo e busca o desenvolvimento desse sujeito em todas as suas dimensões. Olha que riqueza que nós temos. O aluno, como sempre, sendo valorizado. E essa educação integral, ela pressupõe garantir o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões, como eu já falei, intelectual, física, afetiva, social. É por isso que já foi falado que é um projeto grande, é um projeto coletivo. E esse projeto, ele deve ser compartilhado dentro da escola, contemplado no seu projeto político-pedagógico e partilhado para os estudantes, para as famílias, para os educadores, para os gestores educacionais, para as comunidades locais. Então, educação integral não é a mesma coisa que escola de tempo integral. Educação integral é você formar o aluno em sua totalidade, é você contemplar o aluno em todos os aspectos, em toda a riqueza de conhecimento. E nessa construção do nosso referencial curricular agora, que nós já temos como base o referencial da Bahia, nós teremos a chance de fazer as nossas adaptações locais, aquilo que é peculiar à nossa localidade, aquilo que é peculiar à nossa região. Então, isso vai facilitar o protagonismo do nosso aluno, o protagonismo dos nossos professores. E para nós, que estamos assim acompanhando os GAs, esses grupos, a gente tem visto o quanto tem sido rico as contribuições dos professores, as visões que eles têm, a percepção que eles têm de currículo, a percepção que eles têm de escola, a percepção que eles têm de aluno, porque dentro desse contexto de construção coletiva, é necessário que haja essa visão alargada, que todos precisam, e essa escola, ela precisa ser uma escola prazerosa. E dentro desse currículo, desse referencial que nós estamos construindo, nós precisamos vislumbrar isso, essa escola prazerosa, esse ser humano que precisa ser respeitado em todas as suas dimensões. Nós precisamos pensar nessa escola que protege, nessa escola que acolhe, nessa escola que humaniza. E por isso, eu quero até parabenizar o secretário municipal de Itanhém, porque ele tem tido essa preocupação quando formou ali o Centro de Educação Infantil. Teve uma preocupação quando ele via as crianças não ter um local estruturado, organizado, para favorecer um processo mais humanizado para aquelas crianças. Então, desde a pré-escola, as nossas crianças estão tendo a oportunidade de participar desse processo de educação integral, de ser completo, como dizia Anísio Teixeira, né? A escola não é para a vida, ela é a própria vida. O aluno está ali vivenciando tudo, ele está vivenciando aquilo que ele traz de casa, as suas vivências, porque a família, ela é a primeira instituição formadora, mas ao lado dela vem a escola, com essa educação sistemática, essa educação mais preparatória. E é essa educação que nós valorizamos. E através desse referencial que nós iremos construir, que nós estamos construindo, que nós estamos em processo, porque a educação é processo. Olha, é um processo inacabado. Professora Jussara, a senhora me deixou aqui de boca aberta. Eu quase pedi
o nosso técnico aqui para colocar um fundo musical, porque na realidade, eu vou te falar, ficou na minha cabeça aqui duas coisas, professor Álvaro Pinheiro. Olha só, olha só o que ficou na minha cabeça aqui. E me diz se eu estiver errado, me corrija. Ó. A professora Juscelma, coordenadora, ela falou aqui. De tudo que ela falou aqui, tudo foi importante. Abriu aqui a minha cabeça aqui, eu fiz uma viagem aos meus filhos, desde o início lá pequenininhos. Se tivesse tido a oportunidade que esses alunos estão tendo hoje, entendeu? Eles já têm uma capacidade enorme, imagine se tivesse tido. Mas eu quero falar o seguinte, ela falou duas coisas aqui que ficou na minha mente. E eu sei que ela ainda está com uma sacola muito cheia de informações aí. Mas eu vou segurar. Olha só, ela falou de escola humanizada, velho. E ela falou também de escola prazerosa. Quando ela falou de escola prazerosa, antes mesmo de citar qualquer elemento, aí eu fiz um flash, aqui na minha mente, aconteceu isso. Eu fui direto para o CEMEI, o Centro Municipal de Educação Infantil. Olha, cara, não existe, olha, meus amigos, não existe uma questão mais prazerosa do que você estar vendo o seu filho, que está começando a dar o pontapé inicial na educação infantil, sendo tratado de uma forma humanizada. Isso nos traz a emoção à flor da pele. Me faz ir lá na casa da professora Maria Batista agora e falar, poxa, professora, como valeu a pena. Álvaro, como valeu a pena. Você teve aí o governador Rui Costa, e eu estava presente e vi alguns prefeitos do Extremo Sul dizer, nossa, como eles conseguiram fazer isso. É verdade, Edivaldo. Realmente nós conseguimos materializar um sonho, avançamos no que diz respeito à educação infantil, né, professora Eliana? De forma significativa. Nós conseguimos atingir, segundo a própria professora Maria Batista, conseguimos atingir 90% de tudo aquilo que se esperava se fazer até 2025. Nos 2 primeiros anos da gestão da prefeita Zuma, a educação infantil materializou todos aqueles objetivos. Então foi muito importante esse trabalho, né? E eu ouvindo a professora Juscelma aqui, a professora Eliana e Maria Batista têm sempre batido na tecla o aluno do século XXI, né? O aluno do século XXI é um aluno diferenciado. É um aluno que ele quer ser protagonista. Sim. Ele não só quer ser protagonista, ele precisa ser protagonista, né, professora? Até porque ele tem instrumentos na mão que ninguém teria em outras épocas, em outros tempos. Você tem hoje uma ferramenta como o Google, você tem uma série de aplicativos que você disponibiliza, que o aluno, às vezes, ele arrasta o professor, né? O bom aluno hoje arrasta o professor, porque ele, às vezes, ele chega na sala de aula com mais conteúdo, ou adiantando o conteúdo, já está mais adiantado o conteúdo dele do que o conteúdo do dia da sala de aula. Então é preciso ter um olhar diferenciado sobre esse aluno é diferenciado, ele traz muitas informações e nós, quem estiver à frente da educação, precisa ter um preparo enorme. E esse projeto que nós estamos falando aqui agora, que é a reelaboração das referências curriculares, Sim. Vai ser muito importante, né, professora Eliana, para a gente tratar dessa questão do aluno do século XXI. Com certeza, Álvaro. Eu já fiz, Carla, né, juntamente comigo, nós gravamos um vídeo. Sim. Eu já fiz essa mobilização juntamente com os professores e, mais uma vez, eu gostaria, nesse momento, né, de convidar, porque tem muitos professores ainda, viu, Edivaldo, fora do processo, o que é uma pena, porque são professores que nós sabemos da capacidade que pode muito contribuir para enriquecer, né, para enriquecer esse documento, que é um documento de todos nós da educação. Eu fico, às vezes, assim, preocupada, né, nesse sentido, porque, professores, eu já fiz um apelo, né, já gravei já um vídeo, e novamente estamos aqui, e queremos fazer também novamente mais outro apelo,
Porque é importante, gente, esse é o momento, é o nosso momento. Esse documento é nosso, é da educação, não é de gestor, não é gestão passa. Mas esse documento ele vai ficar para a gente. Então, a participação de vocês é fundamental. Tem muita gente aí que pode contribuir, enriquecer o trabalho. Vamos lá, todos juntos. Esse é o momento. É um documento muito importante, Edivaldo, que esse documento ele é tão importante, como eu disse, ele é o ponto de partida para todos os documentos que as escolas produzem, para o PPP, para a proposta curricular, para a matriz curricular das escolas, você está entendendo? Então, é um estudo que é de fundamental importância. E eu quero aproveitar esse momento também e quero responder aqui ao nosso colega, o Marco Antônio, o professor, coordenador Marco Antônio, né, da PLB também. Ele perguntou o seguinte: quais critérios foram utilizados para a formação dos grupos? Eu entendi que essa formação dos grupos é do GEAS, né, Marcos? Isso. Então, olha só, a princípio, como foi que nós fizemos, que eu disse que foi 15 grupos que nós montamos, né? Então, como foi isso? Como se deu essa dinâmica toda para conversar com esse pessoal sem poder reunir? Importante, né? Informação. Sem poder reunir, porque é tudo a base mesmo do... Então, a gente contou, nós queremos assim agradecer imensamente os diretores, os coordenadores que se empenharam e ficaram junto com a gente, sabe? E nos ajudou muito nesse sentido. Porque quando nós começamos a formar os grupos, por exemplo, nós formamos o grupo do maternal, né? Então, é claro que nós, quem ia trabalhar, os coordenadores do maternal, né? Nós buscamos pessoas para trabalhar, serem os coordenadores do GEAS, da educação infantil, que trabalhasse com a educação infantil. E quem foi os professores alocados nesse grupo foram os professores que trabalhavam com a educação infantil, né? Agora, sim, nós temos casos, por exemplo, nos distritos, que às vezes o professor, ele, devido à quantidade de turmas que tem, então ele trabalha com a educação infantil, mas também trabalha no fundamental, anos iniciais. Aí nós pegamos e deixamos à vontade para o professor escolher, né, assim, por afinidade, qual grupo que ele iria. Qual? Para onde? Entendeu? Onde? Isso, nós conversamos com o professor, chamamos, né? E falamos, olha, vocês não são obrigados a participarem de 2 grupos, até porque não dá conta, porque os estudos são, muito estudo, né? Então, a gente tem que se dedicar muito à leitura, a se debruçar mesmo. Eu sei que esses dias mesmo, as 3 professoras mandaram mensagem para mim: Eliane, fui dormir 2, 3 horas da manhã estudando para produzir o texto, você está entendendo? Então, assim, é coisa realmente que é um trabalho sério, um trabalho mesmo de estudo, de debruçar, sabe? De levar a sério mesmo. É um trabalho muito importante e gratificante. Mas é uma dedicação de resultados, não é? É uma dedicação de resultados, porque com isso aí, além do certificado que os professores irão receber, todos os professores receberão, professores participantes, né? Sim. Porque nós estamos tendo o controle de quem está participando e de quem não está, Edivaldo. Então, realmente vai ser, tem a carga horária, para cada estudo tem a carga horária, você está entendendo? Tem como se fosse uma formação presencial. É uma formação, exatamente. É uma formação também, ao mesmo tempo, né? É o estudo para a gente construir e também é uma formação, porque eles vão estar recebendo um certificado de 120 horas, né? Então, a gente está fazendo um controle sobre isso. A professora Vou passar a professora Juscelma. Complementar aí. Só complementando aqui a fala da professora Eliane, quanto à organização dos GEAS, ela teve todo um cuidado de nos consultar. Nós, que somos as coordenadoras, né, ela consultou, pediu opinião, pediu sugestão. E aí, com base no perfil desse coordenador que já coordenava a escola, que tem o conhecimento maior do grupo de professores, foi articulado esses coordenadores de GEAS, que são também monitorados por nós. Né? É sim um processo de formação, é um processo de formação a nível nacional, os municípios baianos estão participando, é um processo todo sistematizado, bem conduzido, por sinal, com todos os estudos por etapas, né? Com avaliações também. Então, é um momento único, um momento importante, formativo e de muita aprendizagem. Por quê? Porque nós estamos
revisitando todos os nossos documentos normativos, né? Nós tivemos que voltar à BNCC, né? Fazer um estudo, porque ela é ampla, ela é complexa, né? Ela precisa ser apropriada aos poucos. Uma vez mesmo eu fui conversar com o Álvaro, eu falei, Álvaro, a BNCC, ele falou, calma, professora, vamos devagar. Ela cobra muito, né, Álvaro? Porque não vai dar para degustar tudo de uma vez, não. Vamos em doses pequenas que a gente vai conseguir. Vamos engasgar, né? E ele é experiente, ele tem razão, porque agora já veio tudo planejado, agora é o momento realmente da formação, é o momento do envolvimento de todos os municípios nessa articulação bacana, de troca de experiência. E nós estamos sendo formados para isso. Então, nada melhor do que algo concreto, bem articulado, com uma fundamentação teórica boa. E nós estamos tendo esse suporte. Essa formação, professora, ela começa a ser colocada em prática imediatamente assim que voltar às aulas? Ou ela tem um tempo para poder digerir? Não, na verdade, você está falando da reestruturação curricular, vai ter todo um processo. Nós estamos ainda na primeira parte. A professora Eliana vai destrinchar o restante, porque até a homologação desse currículo, nós ainda temos um longo trabalho intelectual pela frente. E, Álvaro, nós estamos aqui, olha, gente, nós estamos na live no TV Itaém falando sobre educação, o tema é movimento curriculante. O negócio aqui está pegando fogo. Álvaro está em meio a duas feras no bom sentido da colocação. Eu peço a você, compartilhe que o negócio é bom. Eu que não sei nada, absolutamente nada sobre o tema, estou começando a viajar aqui. Com a palavra, a professora Eliane Serra, destrincha isso para nós. Então, Edi, é o seguinte, como a professora Juscelma colocou muito bem, né? Então, assim, nada do que foi feito aleatoriamente, de forma impensada, e nem a decisão tomada por uma única pessoa. Então, a gente está sempre consultando, perguntando, né? Estamos sempre assim atentos, atendendo a todos da melhor forma possível, né? Inclusive, eu tenho assim, uma forma muito grande para chegar aos grupos, né? Para incentivar. Eu gosto de falar amados e amadas, porque na realidade, essa forma carinhosa, né, eu vejo assim, porque todos nós somos amados. Deus nos ama, eu vejo por aí. Porque, talvez você não ama Deus, mas Deus te ama, né? Então, são amados, você é amado, Ju é amada. Então, eu gosto de chamar assim, né? Bom dia, amados, bom dia, amadas. Eu sempre faço isso nos grupos, nos GEAs. Coloco um versículozinho, às vezes uma mensagenzinha de ânimo, né? E é isso, então é um trabalho muito gratificante. Eu tenho conversado com muitos professores, sinto falta de alguns, mas tenho conversado com muitos. E quero agradecer, assim, de coração, a participação desses que estão se doando, né? A gente vê, assim, que eles estão preocupados, eles estão, Eliane, aí, olha, eu produzi esse texto, dá uma olhadinha aí para ver como é que ficou, você está entendendo? Então, assim, está muito bom, é uma coisa muito boa, é uma coisa maravilhosa, né? Está sendo, assim, um momento de estudo muito bom. Olha, dá uma olhadinha aí para ver como é que ficou esse texto e tal. Eu falei, você pode olhar aqui, por aqui e tal. Mas essa primeira parte, Ade, foi o seguinte, nós começamos, nessa primeira parte, ela vem falar sobre as conversações curriculares fundantes. Então, esse primeiro momento que nós estamos agora passando, os professores concluindo, mas agora começam os trabalhos dos coordenadores de GEAs, eles fizeram esse primeiro estudo, né, de conversações curriculares fundantes. Então, é o fundamento do nosso documento. Agora é a parte, começamos a escrever. E aí, dentro desse tema, nós temos, né, os outros subtemas que entram cenários e identidades curriculares locais, marcos teóricos, conceituais e metodológicos, olha só, e marcos legais. Então, esses três primeiros temas que nós estudamos, né, agora, os professores, coordenadores, meninas, diretores, são três ser temas. Educador não é brincadeira, não. Foram três temas, sabe, assim,
principalmente quando se fala em marcos teóricos, conceituais e metodológicos e os marcos legais. Então, o que embasa a legalidade, né? Trazer a legalidade, o professor ter esse conhecimento da legalidade, porque às vezes o professor ele não tem o conhecimento da legalidade, né? Então, agora ele está tendo essa oportunidade. Quer dizer, nessa construção desse documento, o professor está tendo essa oportunidade de estar vendo isso aí, os marcos legais, os marcos teóricos, conceituais e metodológicos também, a mudança que nós vamos, né, perceber, essa questão da metodologia, como o Juscelma colocou muito bem, de levar o aluno a ser o protagonista do seu saber, a ser construtor dos saberes, essa troca de saberes, essa troca dentro na própria escola e até mesmo também fazer o intercâmbio entre as escolas. Isso é muito importante, né? E aí depois nós temos, dentro disso aí, nós temos as modalidades da educação básica, os temas, outra coisa também muito importante que nós vamos debater e vamos ainda assistir mais algumas lives que vão ser encaminhadas pela coordenação geral do programa. Sim. Os temas integradores ou intercurriculares. Vamos estar trabalhando esses temas integradores e a avaliação educacional, como o secretário já colocou também, né? Porque tudo tem que se falar da avaliação, né? Os tipos de avaliações que nós temos, as externas, a interna. Né? Então, a avaliação, tipo... ela sempre foi um debate, não é isso? Perfeito. A avaliação é extremamente importante, é uma questão, é ordem do dia, está na pauta da educação. E também o que se espera na medida que você disponibiliza um conteúdo, o que você espera, qual a sua expectativa em relação ao seu aluno, né? E o que você não pode também estar aqui mais estabelecendo limites do aluno, como se ele estivesse caminhando dentro de um estudo dirigido que se prendesse exatamente àquele livro daquele autor. Então, essa liberdade que vai se dar ao aluno vai criar um ser pensante, autônomo, criativo, afetivo, e como colocou bem o Juscelma aqui, com as questões emocionais dele, interagindo dentro do processo de angariar conhecimento. Interessante. E nós temos aqui também uma participação da professora Samantha. Ela está dizendo aqui, gente, que o curso de inglês continua a todo vapor por meio de grupos de WhatsApp e vídeos do YouTube. Essa semana, eu assisti um vídeo. Eu não sou muito de digitar a função nas redes sociais, porque eu também tenho muita coisa para fazer aqui e acabo me envolvendo e às vezes a notícia passa tão rápido que eu não vejo. Mas aí eu acabei acompanhando um vídeo feito num supermercado. Achei muito interessante, me deu a vontade de aprender inglês. É verdade, importante. Agora, a pergunta é o seguinte, professora Juscelma. Dentro do cenário do Fundamental 2, isso. Por exemplo, eu digo assim, como é que se projeta? Principalmente em Itaém, nós temos um colégio militar, com um sistema militar, não é um colégio militar, é com um sistema militar, só corrigindo aqui. Qual a expectativa, professora, que isso aconteça? A senhora já falou que sobre esse estreitamento de laços, mas qual a sua expectativa que ocorra? Você fala a nível de desenvolvimento do aluno? A nível de desenvolvimento do aluno. Olha, eu vejo que nós já estamos a passos largos. Primeiro, o Colégio Militar ele já veio para dar uma ajuda assim, na disciplina, o que facilitou muito para o professor. Entendeu? Ter um sistema mais organizado dentro da sala de aula, favoreceu a gestão da sala de aula. E agora, com esse estudo, com esse enfoque direcionado ao aluno, porque a educação integral, ela fala justamente sobre isso. Por quê? Porque ela é regida por 4 princípios. Que princípios são esses? Equidade, inclusão, contemporaneidade e sustentabilidade. Então, como o Álvaro falou aqui, ela é uma proposta, né, alinhada para o século XXI,
para esse novo aluno que está aí, conectado, interligado, interativo, sabido, ativo, que não aceita mais as coisas como óbvias, mas que vai pesquisar, que vai confrontar informações. Então, eu vejo um novo cenário nisso. É por isso que nós pedimos o empenho dos profissionais, dos professores, nesse aspecto, de estar empenhado nessa construção curricular, porque dentro desse contexto, dessa construção desse projeto político-pedagógico, para os anos finais, já entra o projeto de vida, né, que já vislumbra isso. O projeto de vida, que já vai despertar no aluno o que ele quer ser, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui, para que essa escola me serve. Então, já vai despertar nele esse senso crítico, entendeu? E também ela é inclusiva, porque essa educação integral, ela reconhece a singularidade do sujeito, ou seja, ninguém é igual a ninguém, cada um tem um potencial diferenciado, cada um tem uma contribuição para dar. Aí que já entra a questão da valorização das suas competências, entendeu? Do professor vislumbrar esse conhecimento que o aluno traz e transformar isso em algo grandioso. Porque antes, nós só éramos receptores, a educação ela era bancária, nós só éramos receptores de conhecimento. Hoje não. Hoje o aluno ele é produtor de conhecimento. Ele tem a oportunidade de pegar aquele pouco, aquela informação e fazer uma navegação e ir ao mundo, buscar, confrontar, divergir, e formando-se a sua criticidade. Também... Só não interrompendo, professora, quando acontecia, no meu tempo, né, eu já estou bem velhinho, quando acontecia, vai ter prova de história, daqui 2 dias, eu passava os 2 dias decorando, eu decorava e para poder fazer a prova. Me importava muito que eu tivesse uma nota boa, porque era uma cobrança dos meus pais de que eu tivesse uma nota boa. Mas, com o passar do tempo, às vezes eu decorava, mas uma semana depois esquecia aquilo novamente, porque eu estava afim de decorar e tirar uma nota boa. Não sei se está dentro desse contexto, professora. Sim, eu acabei futucando o Álvaro, ele vai falar isso. Olha, Edivaldo colocou, eu tenho 2 assuntos que eu queria que fosse abordado aqui. Edivaldo colocou realmente sobre essa questão do aluno conteudista. A questão do conteúdo hoje, ele está irrelevante, porque anteriormente você tinha alguém que o saber dele era valorizado justamente pela sua capacidade dele ter informações, dele guardar informações. Hoje nós temos tantos aplicativos e tantas informações a tempo e a hora nas mãos aqui com o celular, que isso passou a ser irrelevante. O relevante vai ser, de fato, que interpretação nós podemos tirar a partir do momento que temos uma informação. Napoleão venceu, ou foi derrotado na Batalha de Waterloo. Por que ele foi derrotado ali? Então, é uma questão histórica que você vai ver o que aconteceu naquela batalha e por que ele foi derrotado. Então, e às vezes não se aprende a lição, né? Napoleão perdeu a guerra lá para os russos e depois o Hitler foi atrás e apanhou no carreiro de novo. Mas interessante desse documento, a gente passei a ter o documento, é formação de professores. Esse documento vai tratar um capítulo especial sobre isso, não é, professora? Eu queria que a professora Eliane Serra discorresse sobre isso, que é muito importante, que é uma cobrança da categoria, não é isso, professora? Como é que nós vamos exigir do profissional se nós não estamos, se não for fornecido para ele essa formação para que ele possa usar a tecnologia, para que ele possa usar os aplicativos? Vai lá, professora. Então, é muito importante essa colocação do secretário, porque quando a gente vai falar nessa questão mesmo de aplicar essa metodologia diferenciada para o professor, isso aí já é uma formação, como eu disse, né, Edivaldo? Na realidade, o professor já está formando. E nós temos no nosso Plano Municipal de Educação, o PME, esse trabalho de formação continuada, né? E o Estado ele está oferecendo formação continuada.
eu coloco sempre nos grupos, mando para os coordenadores, para passarem para os professores também. O Estado ele está assim sempre. Agora mesmo nós estamos dentro de uma formação continuada, coordenadores, professores, diretores, né? E assim eu fico, às vezes, eu estou agora observando, porque eu estou também nessa questão como técnica da secretaria, e aí eles falam, você é responsável pelo seu pessoal, então eu estou ali sempre observando quem é que está, sabe, participando, fazendo as atividades propostas na plataforma, que aí já tem uma plataforma, né? Então, assim, eu estou sempre observando, às vezes tem alguma mensagenzinha, encaminho um e-mail, eu estou fazendo essa colocação também, essa articulação também com o pessoal. Então, assim, essa formação ela é muito importante. E esse documento, gente, na realidade, esse documento ele é o norte totalmente da educação. Esse é o documento mais assim, importante, porque todos os outros derivam dele, né? Um dos documentos mais importantes. Dentro dele está ali o PME, ele é contemplado pelo PME, a BNCC, a resolução 137. Então, assim, todas as normas, as diretrizes curriculares, né, a LDB, nós temos tudo contemplado dentro desse documento. Então, assim, as disciplinas, nós vamos também começar a falar das disciplinas, a falar das modalidades, né? Então, a tratar, agora mesmo nós estamos querendo fazer essa parte especial para a educação quilombola, porque nós temos uma comunidade quilombola, então, aí nós estamos querendo, né, assim, construir também essa parte para a educação quilombola, oferecer, né, essa educação quilombola que é diferenciada em seus aspectos também. Então, assim, a gente está muito preocupado com isso e com a formação também do professor, que é o que o Álvaro colocou, que é o que nós desejamos. Dentro da formação do professor, antes, de mais nada, eu gostaria aqui, na presença de todos vocês, agradecer a Álvaro, porque em 2017, quando nós começamos, né, uma das primeiras ações da secretaria foi ceder, né, a lei do piso. Aquela lei que dá, né, o direito ao professor do fundamental, anos iniciais, às 13 horas, né? Sim. E ter uma reserva técnica para as suas atividades pedagógicas, né, para os seus ACs. Muito Colocar corajosa a atitude. Isso, e foi... Não. Muita responsabilidade. Eu quero agradecer a prefeita Zuma, porque assimilou isso, né? E outra coisa, Edivaldo, é interessante lembrar que alguns municípios ainda do Extremo Sul, nos anos iniciais, ainda não implantaram isso. E eu penso que a categoria hoje precisa ter um carinho especial pela prefeita Zuma nesse sentido, porque contemplou, depois de dela cobrar de todas as formas, contemplou a categoria com um pleito justo de tantos anos. E não é fácil, não é um gestor para pegar no seu primeiro ano e fazer o que foi feito. Realmente temos que... A minha formação é administração, com ênfase na administração pública, mas alguns colegas, e a gente ficou por algum tempo questionando, como vai conseguir? Como vai conseguir pagar? Nós questionamos. Como vai conseguir pagar? E a prefeita Zuma tem pago religiosamente, tem mantido salários, reestruturou as escolas. Gente, eu sei a realidade, a professora Eliana conhece a realidade, a professora Juscelma sabe da realidade, que nós encontramos essas escolas no município. E nós sabemos da importância de você ter uma infraestrutura adequada para você realizar o seu trabalho. Eu vejo aqui hoje, Edivaldo, nós temos aqui o Renato com uma parafernália de equipamento tecnológico. Sim, obrigado, Renato. Para produzir uma live com qualidade. Então, o ensino também é assim. Você precisa ter uma infraestrutura. Tem um aparato, né? Todo um aparato. E isso foi produzido pela prefeita Zuma. Mas, professora, eu vou pegar um gancho seu aqui. Pega. Me lembro que o ano passado, a OCDE, a Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Econômico, que reúne os 35 países mais poderosos do mundo, fez uma avaliação sobre o ensino.
e avaliou alunos até 15 anos de idade no mundo inteiro. Os 11 primeiros colocados, os 10 primeiros colocados eram países asiáticos. Os Estados Unidos, a maior potência, era o 11º colocado. E o que se avalia o poder futuro de uma nação é justamente pela capacidade dos seus componentes, dos seus membros. Se hoje nós estamos aqui discutindo a nossa referência curricular, é porque nós estamos buscando empreender, introjetar no meio as condições necessárias para que nós possamos produzir alunos, pessoas capacitadas, porque se nós mudamos pessoas, né, professora? Se nós capacitamos pessoas, elas que mudam o mundo. São pessoas que mudam o mundo, são pessoas que fortalecem a nação, são pessoas que dizem a capacidade de desenvolvimento, o nível de governança de determinado país é fruto da formação e da educação desse povo. Então, nós estamos tratando exatamente, você imagina a importância desse assunto. Nós estamos tratando da formação da nação brasileira aqui e agora. Imagina a dimensão desse assunto, não é, professora Juscelma? E quando a gente falava da educação integral, eu coloquei os 2 tópicos, que foi a questão da educação inclusiva, uma proposta alinhada com a sustentabilidade. Isso é importante, porque quando a Eder falou que viu os alunos da professora Samantha, desse projeto de inglês que está sendo desenvolvido, que ele viu no supermercado, é isso que é interessante. Essa educação contextualizada é ter a ver com a vida, é você aprender e colocar na prática, isso ter sentido para você. Porque muitas vezes nós estudamos conteúdos insólitos que não têm nenhum significado para nós, que de nada vai adiantar, não vai servir para nada. E quando você faz uma educação contextualizada, que de fato reflete o anseio da comunidade escolar, você vai ter esse retorno positivo dentro da sua localidade. É por isso que hoje é proposto as metodologias ativas, que é justamente isso, é você colocar o aluno no centro desse processo, é você colocar o aluno, você apenas direcionar, o professor ele vai direcionar o processo, ele vai colocar o aluno para ele ser um investigador, ele vai ser hipotético, ele vai investigar, ele vai levantar as suas hipóteses, ele vai testar e ele vai sistematizar um conhecimento. Além desse conhecimento que ele já tem, que é do senso comum, ele vai ter os estudos legais, ele vai ter os parâmetros científicos para poder confrontar esse conhecimento. E aí você está produzindo o quê? Seres intelectuais, pessoas críticas, autônomas, espertas, conectadas, que vai ter a capacidade de interagir em outros ambientes. Como o Álvaro falou aqui, Renato ali operacionalizando aquele ambiente. Como isso é importante? Eu tive a oportunidade de operacionalizar o ambiente virtual quando era tutora da faculdade e tirei lições para a vida. Como me ajudou? É por isso que nós devemos abraçar todas as oportunidades. Então, eu convido todos os professores do município a abraçar essa oportunidade única e importante, porque é uma aprendizagem, é tecnológica, é formativa, é interativa, é conectada. E nós temos a possibilidade de estar escrevendo a nossa história, de estar escrevendo o nosso currículo, né? O currículo que vai contemplar o que é local, o que é regional. Nós temos essa abertura, essa possibilidade. Não vamos dizer que foi algo pronto e acabado. Temos a base, sim, que é normativa, é para todos. Nós temos que seguir essa base na íntegra. Mas ela não é um currículo, ela é a base para o nosso currículo. Então, nós podemos fazer as adaptações, nós podemos fazer as alterações. Então, avante, vamos abraçar essa causa. Embarque conosco nesse projeto. Vamos construir o nosso currículo. Uma educação transformadora é o que a gente está vendo, assistindo aqui. E eu só seguro um pouquinho, professora. Eu preciso aqui, né, Renato, mandar aqui um abraço aqui, um beijo no coração aqui, ó. O que é de professores que está nos assistindo aqui, ó. Mas aqui, já tem alguns aqui na minha mão. Santa Aparecida, eu nem conheço. Eliana Correia. Nossa. Tiana Ferreira. Beijos, meninas. Beijos. Edmácia Piccoli. Vanusa Novaes. Isso, Eita. Érica Neres. Marisete Bahia.
lá de Birajá. A de Birajá. De Birajá. Mônica Raimundo. Isso, também de Birajá, Mônica. Robson Novaes. Ana Dias. Ixi, tem muita gente aqui, gente. Um abraço, um beijo no coração. Também agradecendo aqui a presença de Renato, 3R Produções, fazendo essa live maravilhosa. E da Itaconete, viu? Olha, isso aqui é via fibra ótica, Itaconete, ó. Ó o jabá, amanhã eu passo aí, viu, Elias? Sim, professora. Sim, Edivaldo, eu me reportei à lei do piso justamente por essa flexibilidade na questão da formação continuada do professor, entendeu? Porque antes o professor do fundamental, anos iniciais, ele trabalhava de segunda a sexta, 20 horas em sala de aula. Então, ele não tinha esse horário para fazer a sua formação, para fazer o seu planejamento, os seus estudos, né? Então, as suas correções, atividades, elaboração de provas e tal. Então, ele não tinha essa carga horária separada para ele, esse momento. Então, é por isso que, assim, em nome de todos os professores, eu falei, eu vou agradecer, sim, a Álvaro, a prefeita Zuma, né, porque eu acho que é muito importante, porque realmente forneceu a oportunidade a esses professores também de participarem, porque o Fundamental 2 já tinha uma carga horária de 14, 15 aulas, né? Então, já tinha 14 aulas mais ou menos, então já tinha uma carga horária mais ou menos flexível. Agora, o Fundamental, anos iniciais, era sofrível mesmo. O caso é que ela entrou de sola apaixonado, entendeu? Desculpa a brincadeira, mas Álvaro entrou apaixonado com a educação desde o início. Eu lembro, ele falava, eu queria colocar as pessoas para falar inglês nessa cidade. E eu brincava com ele, e realmente ele está ressuscitando essa vontade das pessoas falar inglês, entendeu? Eu não se surpreenda não, professora. Uma hora dessa eu chego lá na Secretaria de Educação, vocês tudo estão falando inglês. Olha, e por falar nisso, eu acho que a gente deve trazer o pessoal do inglês aqui na live, né? Aí, professora Samanta, então, comprometida. Sim, professora? Isso, então, é por isso, né, que eu me reportei nesse momento. Ju também colocou sobre a questão da que você falou nesse instante, Ju. Me deu um branquinho aqui agora. Não, que você comentou, aí eu passei para cá e acabei. Me deu um branco. Sim, essa educação integral, exatamente, porque hoje a gente tem que observar, a gente tem que analisar, porque assim, às vezes a gente pensa que o aluno, o nosso cérebro é como se fosse caixinha. Vamos abrir agora a caixinha da matemática. Pã, abriu a caixinha da matemática, chegou a professora de matemática, deu o conteúdo, vamos fechar a caixinha da matemática. Agora vamos abrir a de português. Aí abre a caixinha de português, vamos trabalhar agora português. Fecha, né? Ciências, e acha assim que é caixinha. Aqui em casa também é assim. Né? Mas não é assim. Só porque aqui em casa o homem tem a caixinha, ela não sabe que eu tenho a caixinha, as caixinhas, entendeu? Pois é, e aí os pratos estão num lugar, o copo está no outro, né? Aí já não acha a caixinha mais. Aí já não acha a caixinha, então. Sim, né? Mas hoje a gente tem que olhar para o aluno como um ser integral. Essa live nas nossa suas, é descontraída. Né? Isso, mas isso é bacana, né? Deixa a gente à vontade para poder falar, né, secretário? Álvaro tem muitas caixinhas. Então, mas aí o que acontece? Hoje, quando você olha assim, você vai analisar aquele aluno como um ser em todas as suas dimensões, né? Então você vai formar aquele cidadão com todas as suas dimensões. Então hoje o professor, antes o professor ele só se preocupava em chegar e dar seu conteúdo. Hoje o professor ele tem uma responsabilidade maior, ele tem que ser um pouco de psicólogo, ele tem que ser pedagogo, ele tem que, né, atravessar os muros das escolas, chegarem até na casa, na família. É preciso entender. Né? Então, olha só, a responsabilidade do professor hoje, então, é bem maior, porque ele precisa entender aquele menino, não apenas a porquê ele tem esse comportamento, você está entendendo, mas o que é que ele vive para ele ter esse comportamento. Então, é observar o aluno em todas as suas dimensões, espiritual. Então, é hoje que fala sobre a questão da educação integral, é essa, porque às vezes a gente confunde a educação integral com a educação em tempo integral, né?
Então, aí a gente fala, mas a gente não pode colocar uma educação com tempo Não, peraí, integral. professora, Porque... segura aí. Vamos voltar aqui, volta aqui. Rebobina. Eu sou um amador, peraí. Rebobina. Bora, vamos lá. Educação integral. E educação em tempo integral. Então é diferente? É diferente. É porque o nosso público aqui, gente, eu estou voltando aqui a fita para o nosso público entender, porque elas são muito técnicas. Se deixar, elas vão e a gente não entendeu. E passou e a gente não monta no cavalo. Então, vamos lá, entender. Isso. Existe a educação integral, isso. E a educação, que é do que nós estamos falando. Nós estamos falando, né, desse aluno como um ser, em todas as suas dimensões. Sim, né? que ela abraça, né? O todo, que acolhe, harmoniza. Isso, harmoniza, Que é humaniza, diferente. E é diferente da educação em tempo integral. Ah, tá. Que eu entendi agora. Em tempo integral e não ter uma educação integral. Né? Você pode ter conteúdo. Você pode aumentar o tempo É. da escola, mas você não tem uma educação, você Que não contemple todos oferecer os aspectos uma educação integral para o que aluno. você precisa. Tem até aqui também o último tópico que fala que promover a equidade ao reconhecer o direito de todos e de todas aprender e acessar oportunidades educativas diferenciadas e diversificadas a partir das múltiplas linguagens. Quando falou do projeto de inglês, eu me lembrei desse tópico, porque, na verdade, promoveu a equidade. São 1.000 alunos contemplados, Álvaro? Isso. Então, foram oferecidas condições para esses alunos que talvez nunca teriam a condição de pagar um curso de inglês. Né? Então, isso vai ajudar esses alunos a enfrentar as desigualdades sociais. Ele vai estar de igual para igual com o outro. Então, isso é proporcionar equidade dentro do sistema educacional. É igualdade para todos, é dar condição de acesso a todos da mesma forma, como foi feito no centro infantil, que até hoje tem dificuldade de alocar todos os alunos ali, porque alguns pais têm resistência. Mas isso é equidade. É diferente de igualdade, entendeu? É você colocar todos no mesmo patamar, todos com a mesma condição de acesso, né? Para ele não ser discriminado, para ele ter o mesmo conhecimento, que é também uma proposta da Base Nacional Comum Curricular. É a equidade, entendeu? Equidade para todos. Ensino da mesma forma para todos. Nem todos vão aprender da mesma forma, porque nós, né, não aprendemos as coisas da mesma forma. Somos singulares nisso aí, né? Uns evoluem mais, outros menos, mas o importante é a oportunidade de acesso. Olha, eu vou te falar um negócio aqui para vocês. Vocês falaram de inglês. Nós já temos 2 horas de live. Nós vamos finalizar, deixando aqui o espaço para o pronunciamento do... Renato já está aqui olhando para mim. Eu sei que você está aí do outro lado. E já tá, mas o papo começou a ficar bom e a gente foi prolongando. Álvaro, a palavra está com você, a consideração é toda. Eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês, da Carla Leão, do Renato, que dando esse suporte aqui, que é importante. É a oportunidade que o TV Bahia nos dá de estar aqui presente, o TV Itaim está aqui presente. Agradecer a professora Juscelma, nossa técnica, que está aí cuidando do Fundamental 2. E, sobretudo, agradecer a Eliane Serra, que está como coordenadora desses grupos todos, com uma responsabilidade enorme. E houve a forma mais democrática possível foi a escolha dos grupos, até porque os grupos eles nasceram de uma realidade preexistente em cada escola, porque é natural que as escolas já tenham grupos por áreas de conhecimento, então, e coordenações que atuam por área de conhecimento. Isso seguiu esse roteiro, porque entende-se que seria um facilitador, né, professora Eliana? Pode continuar. Um facilitador para que a gente pudesse, então, a forma mais democrática possível. O nosso apelo é no sentido de que todos os professores abracem essa causa, que sejam protagonistas dentro desse processo, porque amanhã todos terão a oportunidade de utilizar esse instrumento para proveito de si mesmo e para fazer valer suas ideias, né? Então, essa oportunidade, esse aqui e agora, ele está inserido no nosso futuro até
quando se haja uma nova elaboração de uma nova referência curricular. Então, esse aqui agora vai pertencer ao meu, ao seu futuro durante muitos anos. Essa é uma mudança importante. Eu sei que outras lives serão necessárias para nós tratarmos desses assuntos, desse assunto, entre outros, da educação. E eu estou aqui realmente hoje, já é um fim de dia, já todo mundo cansado aqui. A mim, os agradecimentos a todos que estão nos ouvindo. É uma oportunidade de que nós pudéssemos... Edivaldo, acho que a pergunta caiu aqui e não caiu perto de mim, não. A pergunta fugiu. Essa pergunta está fugindo. A pergunta fugiu. Deixa eu ver aqui. Sobre... sim. Nós vamos hoje nos ater a uma questão do assunto em si, do currículo, né? Nós temos uma série de assuntos que nós teremos lives e oportunidade de tratar. Então, a oportunidade é essa, dessa discussão. Esse chamamento, olha, foi oportuno. Essa live foi uma provocação da professora Eliana Serra, sim, que está à frente do grupo. Importante, quero agradecer você, Eliane, penhoradamente, porque esse trabalho está sendo feito. Joselma está acompanhando e todos os demais do grupo que estão. E eu gostaria que a minha não seja a palavra final, mas das nossas coordenadoras, que são as técnicas que estão conduzindo esse processo. Até mesmo porque outros questionamentos pertinentes à educação ainda serão pronunciados sobre o assunto respondido. E hoje se trata especificamente do tema que é o movimento curriculante, no qual foi provocado pela professora Eliane Serra, e aqui estamos. Sim, professora, a palavra é tua. Não, eu quero tão somente agradecer a vocês que ouviram, que acompanharam, que participaram da live, neste momento tão oportuno. Agradeço TV Itaém, Eliane pelo convite para estar aqui presente, secretário de Educação também. Nós somos uma família, estamos para colaborar, para contribuir, e contribuir também com o município. Quero agregar junto aos grupos, as necessidades que tiver, pode dirigir lá dentro dos grupos de Zap que a gente está acompanhando, porque nós estamos para somar, para agregar e construir o melhor referencial do Extremo Sul. Eita! Muito bem, Ju. Professora Eliane Serra, é contigo. Fazer as considerações, Primeiramente quero agradecer a Carla, ao Renato, ao ED, a TV Itaém Bahia, a Ju. Muito obrigada, Ju, por ter comparecido, e ter atendido ao nosso convite. Ao secretário Álvaro, muito obrigada, viu, Álvaro, por ter vindo também. A nossa querida professora Maria Batista, um abração, um beijão de coração, viu, Lia? Nós convidamos, assim foi nas melhores das intenções, mas infelizmente ela não pôde estar presente conosco, o que a gente sente assim muito, porque realmente ela tinha muito a contribuir, é uma pessoa maravilhosa e que tem muito ensinamento, mas ela tem uma justificativa muito plausível, pelo momento que nós estamos atravessando, então ela está corretíssima, tá? Eu peço desculpas, peço perdão, viu, Lia? Eu peço perdão, peço desculpas, assim, por ter... eu perguntei para ela, eu estendi o convite a ela, só que aí eu não aguardei a resposta, eu preparei o cartaz sem esperar a resposta dela. Vejamos se ela vai te perdoar, professora. Mas eu espero que sim, viu, amiga? Beijinhos. Com certeza. Você sabe que eu te amo. Mas assim, e quero também agradecer a todos os professores que estão assim empenhados e participando. Muito obrigado, meninos, muito obrigado. Obrigado aos coordenadores também do GEAS, obrigado aos diretores que estão também assim colaborando muito mesmo. A gente só tem que agradecer, muito, agradecer a Deus por estar nos auxiliando, nos ajudando, nos dando sabedoria para conduzir esse processo, e agradecer. E também queremos fazer mais uma vez um apelo, para que os professores venham todos vocês, vai ser muito bom. A participação de todos, a contribuição de todos, afinal de contas, é nosso documento. Então, esse documento depois, ele vai ficar uma cópia na secretaria, depois de homologado pelo Conselho. A homologação pelo Conselho está prevista para ser em outubro, dia 10 outubro, mais ou menos. E
depois de homologado, também vai ser encaminhado para cada escola uma cópia, porque as escolas precisam ter essa cópia para poder fazerem, né, construir o seu PPP. Tá? Então, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, VD, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, professor Álvaro, ainda quer falar mais? Olha, eu quero agradecer aos nossos, aqueles que estão assistindo a live, né? Eu acho que vocês são importantes porque vocês são difusores, né, desse conhecimento que aqui está sendo colocado muito bem por Eliane e por Juscelma. E nós, na Secretaria, estamos fazendo esse papel de ajudar a conduzir esse processo, onde nós sabemos, como bem colocou as duas técnicas aqui, o protagonismo desse processo é do professor, é do coordenador e é do diretor. Não é isso, professora? O protagonismo é seu e nós faremos questão de registrar o que falamos agora e, posteriormente, os agradecimentos serão feitos a todos aqueles que colaboraram de forma ética, de forma cognitiva, de forma afetiva e que participaram da construção desse momento importante para a história da educação do município de Itaém. Eita, que foi muito bom. Já despedindo de vocês aqui, já estou com saudade. Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora, mais de 2 horas de live. Daniel Viana, que chegou, aquele abraço, Daniel, solidariedade. Carla Leão, uau, Carla Leão. Renato 3R, cara, bacana, aquele abraço no coração. Aí Taconete aí o sinal que não falha, que é fibra ótica. Amanhã eu passo aí, viu, baixinho? O jabá aqui está sendo 10. E eu, um abraço no coração de vocês e fui!